Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. Coração de Jesus em majestade infinita. Coração de Jesus, templo santo de Deus. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu. Coração de Jesus, fornalha ardente de amor. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia. Coração de Jesus, rico para todos os que invocam. Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados. Coração de Jesus, saturado de opróbrios. Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados. Coração de Jesus, feito obediente até a morte. Coração de Jesus, atravessado pela lança. Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de teu Filho muito amado
e para os louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos dedica. E aos que imploram a tua misericórdia, concedei-lhes o perdão dos pecados. Por vosso Filho, Jesus Cristo, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Estava aqui. Oremos. Senhor, que dai a maior prova do teu poder, quando perdoa e se compadece, derramai sobre nós a tua graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Texto da palavra. Rezemos. Vinde. Vai. Marques, José Mirelo, Benedito Nunes Neto, e por todas as almas e pela alma do Seclerbe Vitorino. Leitura. E acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e invoquemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. E por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. A verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador, é em vós que espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados
da minha mocidade. Lembrai-vos de mim, segundo a tua clemência, por causa da tua bondade, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor ensina o caminho aos pecadores, é Ele que orienta os humildes na justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vou botar aqui porque... a minha cara fica aqui assim. Então vamos subir, já que não sobe esse negócio aí, né? Então eu subo aqui, é melhor, é mais prático. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se, ficou cheio de remorso e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou a mesma coisa para ele. Ele respondeu: eu vou nada, eu não. Eu vou, que hora que tem que estar lá? Mas que hora é mais? Antes de tudo eu vou chegar lá bem antes do Senhor. Mas esse que falou isso não apareceu, não foi. E Jesus perguntou: qual desses 2 fez a vontade do Pai? Todo mundo falou: claro, foi o primeiro. Aí Jesus disse: vocês estão vendo? Em verdade, eu vos digo,
os cobradores de impostos e as prostitutas, as mulheres de má fama vão chegar no céu primeiro que vocês. Entrar primeiro que vocês. Porque João Batista veio até vocês, ensinando a vocês o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram nele. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? A virtude se manifesta, minha gente, na ação, no gesto concreto. Horácio ensinava isso no seu quarto livro, no seu livro de poemas. Horácio foi um grande poeta, foi um filósofo da Roma Antiga, antes de Jesus Cristo nascer, inclusive. Os grandes ensinamentos de Horácio, que era amigo de Virgílio, vocês sabem, também estão presentes, de certa forma, dentro dos grandes ensinamentos do nosso padroeiro, São Francisco de Assis. Naquela janela que tem a Nossa Senhora com a mãozinha assim, cheia de saindo, eu não sei se é raio, o que é aquilo que está saindo da mão dela, né? Naquela janela ali tem um grande ensinamento, que é de Horácio, mas foi assumido por São Francisco. Virtus in actione consistet. A virtude se manifesta na ação. Uma sentença que, de certa forma, resume tudo que Jesus falou. Jesus sempre está falando dessa questão. Agir, 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 fazer, fazer, fazer. Né? Não tem jeito. Vocês devem saber que Horácio, vocês devem conhecer, vocês conhecem, quer ver? É famosa aquela frase que foi usada num filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Carpe diem. Já ouviram falar essa expressão, carpe diem? É de Horácio, da Roma Antiga. E essa expressão carpe diem, que significa aproveita, né? Aproveita o dia, né? Foi usada por Robin Williams, que fez o papel daquele professor, John Keating, em 1989. Que é um filme que ilustrava um conflito muito grande dos tempos passados, que carrega aquele sistema rígido, aquela disciplina rígida, aquele autoritarismo, o conflito disso com a vontade dos jovens lá naquela escola de pensar um mundo diferente, um mundo com liberdade, um mundo com mais fraternidade, um mundo sem ter que carregar essa coisa do sempre foi assim, vai ser assim, sempre foi assim, vai ser assim, sabe? Essa coisa é um conflito terrível que acontece naquele filme, que é muito bonito, pode assistir, Sociedade dos Poetas Mortos. Então esse drama, a história lá se passa em 59, né? 1959. O Jó dizia para nós no capítulo 14 que a vida da gente é uma luta diária, viu? É uma luta diária. Bobeou, você está lá no chiqueiro. O Jó fala. Bobeou, você está no chiqueiro. Bobeou, você está chafundando na lama. É diário, é uma luta que não é só uma luta de sobrevivência, para sobreviver, é uma luta que não é só cansativa no sentido de levantar cedo, fazer isso, fazer aquilo, não é as atividades, é essa vigilância que a gente também tem que ter com a gente, também tem que ter com as pessoas, né? Com quem você está, com quem você está andando, o que estão te falando, como você reage, como você pensa, né? Porque a desobediência a Deus, o original pecado, está sempre na porta, viu? Sempre está batendo na porta da gente. E São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro, ele foi, há 900 anos atrás, uma espécie de animador, uma espécie de fogueira, uma espécie de farol, uma espécie de... num mundo tão desgastado, carcomido, num mundo tão horroroso que era aquele período, século XII, século XIII, São Francisco de Assis foi um
um oxigênio assim, né, para as pessoas, para a história da humanidade. Ele teve que romper com tudo aquilo, com aquele sistema que escravizava as pessoas, que oprimia as pessoas, que amargurava as pessoas, aquele modelo sem horrível. E ele então, ele trouxe isso para aquele mundo, não só para a sociedade, mas também para a igreja, não é? Também para a igreja, porque se a gente bobear, não é? Sabe o que acontece, né? De fato é isso, a ação concreta é que ilumina as coisas, que ilumina as virtudes. A virtude não é uma coisa intimista somente. Para mim é satisfação. Hoje eu fiz uma coisa boa. Hoje eu... Assim, não é só isso. Se você não age, você não faz, você não consegue entender o que é uma virtude. Por isso aquele ensinamento da janela ali, Virtus, é o catequese, né? Catequese da janela. Isso se chama catequese da janela, né? Tem a janela com expressões. É a catequese. Virtus in actione consistit. A virtude se manifesta na ação. São Francisco de Assis, esse farol, essa luz, esse oxigênio para a igreja, para a raça humana, para a sociedade. Você vê, São Francisco de Assis, quando ele consegue romper com aquele sistema decadente, o bispo da cidade dele quer ordenar ele padre. O Papa quer ordenar ele padre. Olha lá. Ele, não. Porque São Francisco de Assis não é padre. São Francisco de Assis é leigo, é uma pessoa como todo mundo. Mas a intenção de enquadrá-lo em regras particulares é no sentido de você acabar tendo que conter aquela pessoa. É a Sociedade dos Poetas Mortos. Conter os jovens, conter a cabeça deles, vigiar, punir. O Michel Foucault tem uma grande obra, né? O Michel Foucault, um grande psiquiatra, psicólogo do século XX, né? Ele morreu, ele se matou, né? O Michel Foucault se matou na década de 80, ele deu um tiro na cabeça dele. Ele tem um livro maravilhoso que se chama Vigiar é Punir. Então é isso, né? É aquele conflito que está ali no Carpe Diem. Aproveite o dia. Vamos aproveitar o dia sendo vigiado o tempo todo também. Então, São Francisco de Assis, através de seus gestos concretos, ele saiu da preguiça intelectual, da inércia, que de certa forma está de volta de novo. As redes sociais, o que são as redes sociais? São coisas rápidas, coisas curtas, coisas... Faz um teste para você ver. Manda um texto, manda um cachorrinho assim, fazendo qualquer peripécia. Um monte de gente vai dizer que lindo, que maravilhoso, e vai mandar retorno, dar retorno para você. Manda um texto desse tamanho para ver se a pessoa lê. Não lê. Mas nós aqui no Reza Missa, no filme aqui, manda... Não assiste, imagina. Não vê de jeito nenhum. E o que me irrita é que depois a pessoa pergunta pra gente: você não viu lá no texto? Não vi. É a preguiça intelectual, a burrice. Vai se instalando uma espécie de burrice na gente. Que você tem que fugir disso. Tem que ler, tem que pegar o livro, tem que ler.
não pode ficar paralisado. O cérebro da gente, a ciência explica isso. Nós não nascemos para viver paralisado. O cérebro da gente não é para ficar paralisado. Ele tem que agir. Né? Você tem que ter atividade, você tem que ler, você tem que pensar, você tem que enfrentar. E as redes sociais, de certa forma, essas influências malditas, deve ser influência de Satanás, não é possível esse nome, influencer. Quem inventou esse nome? Influencer. Né? Fulano tem 1 milhão de seguidores, é o influencer. Né? Deve ser do diabo, só se for do diabo, porque uma pessoa que não ensina o correto, as coisas, tudo assim, aquelas coisinhas assim, leva a gente à burrice. E São Francisco ensina exatamente isso, quer dizer, a gente precisa de as nossas ações concretas para acontecer, precisa ter esse compromisso espiritual. Tem que ter um compromisso espiritual verdadeiro, não é de fingimento, não é de vez em quando, não. É um compromisso espiritual verdadeiro. Para você mergulhar no conhecimento, mergulhar na aventura do conhecimento. Jesus, quando foi em Jerusalém, Mateus 21, ele já está em Jerusalém. Jesus, quando foi em Jerusalém, lá no templo, o debate sobre a verdade, sobre o compromisso, a ação concreta, Jesus conta essa parábola dos 2 filhos. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2 filhos? Um que foi, o outro falou que não ia e acabou indo. Né? Qual dos 2? Então, a nossa paróquia, ela tem um compromisso que é uma aventura espiritual, na verdade. Compromisso com São Francisco de Assis, a sua espiritualidade. Nosso compromisso é com Jesus. O Evangelho para nós é a nossa luz. O Evangelho é a nossa referência. Mas o testemunho de São Francisco de Assis, a maneira de viver, essa alegria de viver, esse respeito ao ser humano, à natureza, esse respeito ao planeta, esse respeito à casa comum, é uma coisa muito avançada isso há 900 anos atrás. 900 anos atrás. Isso é uma coisa avançadíssima que São Francisco de Assis nos ensinou no mundo de liberdade. Você conviver com as pessoas, você conviver com as diferenças, todos os tipos de diferenças, exige muito de você, porque você está acostumado com aquele sistema de lá, entende? Está acostumado com aquele sistema antigo, aquele sistema arcaico, aquele sistema que não te ajuda, mas não é a mesma. A gente está acostumado com aquilo lá e não adianta, pode fazer lei, pode fazer isso, pode punir, pode fazer isso, fazer aquilo, não adianta. A gente não consegue entender que tem hora que você tem que ficar de boca fechada. Tem hora que você tem que ficar de boca fechada. O futebol, está lá o jogador jogando lá, o estádio inteiro fazendo micagem, humilhando, desqualificando o jogador. É hora de ficar calado. Você tem que respeitar aquele jogador. Se o jogador é negro, você tem que respeitar. Se ele é gay, você tem que respeitar. Não interessa. Porque é uma agenda, essa agenda da convivência é uma agenda que não é
exclusivamente do Brasil. Isso é uma agenda mundial. Então você tem que ter essa capacidade. Não agir da indiferença, não ser indiferente, não ser indolente. Pior coisa que tem, credo. Não ser uma pessoa que caminha para o vício, para a ociosidade, porque a ociosidade leva ao vício. Essa é a verdade. Nós estamos aqui hoje por causa do Dom Stanislau, padre olivetano, que quando, na sua juventude, na década de 30, veio aqui e foi visitando pessoas, visitando famílias, formando grupinhos, sem pretensão nenhuma, formando aquela comunidadezinha, aquele grupo pequeno, né? É graças a ele que nós existimos, porque o Espírito Santo morava lá na Vila da Esperança, na Nossa Senhora da Esperança. E o Dom Stanislau foi aquele que fez a vontade de Deus. Foi aquele que fez a vontade de Deus. Quando Deus disse para ele, vá trabalhar na vinha, na Guilhermina, ele não desapontou a Deus. Ele não causou tristeza em Deus. Ele agiu iluminado pelo Espírito Santo. Se ele tinha consciência disso, não sei, talvez não, porque ele nunca tem plena consciência de tudo e das consequências de ações do passado no futuro. Você não tem controle disso, aí não tem. Mas o que nós podemos constatar hoje é que numa época tão conturbada como a década de 30, quando o nosso bairro foi feito em 1933, que a família Porto Ferreira loteou o bairro, o terreno era daqui até Arthur Alvim, sei lá, eu lá. Mas a nossa planta do nosso bairro, em 1933, essa família doou essa área que você está aqui hoje, essa praça, para a igreja, para a construção da igreja, que a família era devota de São Francisco de Assis. E o povo que estava aqui também é de São Francisco de Assis. Por isso que nosso padroeiro é São Francisco de Assis. Nós vivemos aquela época conturbada, terrível, que o Brasil viveu, né? Viveu vários episódios. Um bairro que era operário, era um bairro operário, era um bairro, as fábricas ficavam na Celso Garcia, na Penha, e as pessoas iam trabalhar lá. Não era no ritmo de hoje não, viu? Porque até o Brasil, a indústria assumir mesmo as regras da CLT, não foi assim, ó, do dia para a noite, não. A produção era a grande exigência. Hora extra ali, ó. Você chegava, entrava às 7, e você pensava que você ia sair às 5, aí vinha o cara e falava, não, mas você vai precisar trabalhar até às 10 hoje. Era assim. Não se adotou a CLT de uma hora para outra. Nós vivemos no mundo assim, fomos formados no mundo assim. Nossa paróquia. Sejamos pessoas que não desapontem a Deus nessa hora que dele tanto precisa da gente. Queremos fazer a vontade de Deus, como o primeiro filho fez. Queremos fazer isso. Queremos não desapontar a Deus. Queremos honrar a memória de Dom Stanislau. Queremos agradecer a Nossa Senhora da Esperança. Queremos agradecer a doação do Dom Stanislau, jovem padre, que atuou aqui, e os fundadores da nossa, fundador entre aspas, que quem funda a igreja é Jesus, quem estabelece a igreja é Jesus, a gente só é instrumento, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Todos os domingos nós vamos falar de São Francisco de Assis
tentar aprofundar um pouco mais os grandes ensinamentos dele. Sair dessa superficialidade, né, de São Francisco de Assis. Tentar mergulhar nessa espiritualidade que ele abraçou, né? Virtus in azione consistet. A virtude se manifesta na ação. Quer ser um bom católico? Seja assim. Quer ser um bom cristão? Seja assim. Seja dessa maneira. Meus irmãos e minhas irmãs de pé, vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam a todas as obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água no batismo e pelo Espírito Santo, e nos perdoou todos os nossos pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ofertório. Poderoso. Para o nosso bem. Deus de misericórdia, de bondade infinita, aceitai esse nosso sacrifício e fazei que por ela se abra agora para nós a fonte e tudo quanto é bênção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, o Senhor aumenta e fortalece sempre a Igreja, a caminhada da Igreja, e nos dá prova evidente do teu amor, ó Pai. O exemplo dos santos nos estimula a sua intercessão, nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu e a terra, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Nós vos pedimos que o Senhor
santifique esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos, porque nos admitistes na Tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir, e com todas as pessoas que estão de fato a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos da alma de Wesley Alegrete Stock, da alma do seu João Batista Castro Filho, da alma de Deolina Garcia Tomás, do seu Valdemar Tomás, de Vera Lúcia Germano e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou deste mundo. Acolha-os na tua misericórdia, admita-os todos para viver na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Renovemos o nosso compromisso de fé, nosso compromisso de fidelidade aos ensinamentos que salvam, que vêm de Jesus dos Evangelhos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor, no corpo do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
a vida pelos nossos irmãos. Oremos. Fazei, Senhor, que nesse sacramento do céu renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo, nesse memorial da sua morte, possamos participar, tomar parte da sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Futuro vai sendo construído. Futuro vai sendo construído. Novos desafios vão chegando. A verticalização do bairro, prédio para cá, prédio para lá, prédio para... que é por causa do plano diretor da cidade, aprovado. A verticalização traz novos desafios. Vocês sabem que os prédios acabam as pessoas não convivendo umas com as outras, vocês sabem disso. É um problema seríssimo, né? Você mora no prédio, você não conhece todo mundo, você não conhece quem mora no último andar, no primeiro, você não conhece. Às vezes não conhece nem quem está do lado, não conhece. E tudo acaba se virando assim uma coisa meio reclusa, não conviver fora, não sair na rua. Então o mercado é no prédio, o hortifruti é no prédio, o cinema vai ser no prédio, o mercado vai ser no prédio, tudo. Não sair na rua, não convive. Não... É um grande desafio para a igreja, inclusive. Para a igreja é muito difícil. É como você provocar, né, a convivência, né, a inclusão das pessoas, não a exclusão, né? Porque no final das contas acaba sendo assim, né? A exclusão, né? Vai se excluindo. Vocês viram que na Inglaterra, teve um tempo, uma vez na Inglaterra, não sei se vocês viram, o grau de exclusão é tão grande na sociedade inglesa, a mulher morreu e descobriram o corpo da mulher 3 meses depois, menino. Porque estava cheirando mal, começou a cheirar muito mal. Vocês viram como ninguém liga para ninguém. Quando eu estou falando da indiferença, é isso. Ninguém liga para ninguém. A mulher morreu, descobriu. Então, esse é o problema, né? É um desafio muito grande para a igreja, para a sociedade como um todo, né? Claro que nós pensamos como antigamente. Nossa cabeça ainda é antiga, né? É o nosso mundinho, o nosso ali, entendeu? Nosso prédiozinho, nosso apartamentinho, aquela coisinha. A gente fez nosso confortinho. Mas saiba que você está entrando num processo de... muito sério, né? Convívio. E eu fico pensando, sabe esse negócio ficou na minha cabeça? Como é que a família dessa mulher tinha filho, tudo? Como é que... Hein, dona Fá? Como é que é o negócio desse? Como é que esses fios, onde é que estão? O cara que entrega a luz, a água... Coisa impressionante, né? Olha que nós podemos chegar nessas coisas. Já tem um pouco disso hoje em dia, né? Vai ter mais agora. Mas Deus não desampara a gente, Deus ajuda a gente a enfrentar todas as grandes dificuldades do mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Pegue sua identidade, seu título de eleitor e vai voltar para o Conselho Tutelar, viu, seus sem vergonha? Não falei nada, mas vocês sabem. Coragem.